Bom dia, fiel. Boa semana a todos, né? Final de outubro chegando, dia 23 de outubro, uma semana que o Corinthians, tetracampeão da América, da Libertadores Feminina. Aliás, eu faço questão de lembrar, já que os jogadores que lutam para não cair não jogam nada, fazem uma campanha ridícula, nenhum teve a dignidade, o mínimo de decência de parabenizar Tamires, Arthur Elias e companhia, Gabi Zanotti, Lelê, Jaqueline, enfim, Milene, eles não tiveram essa grandeza, porque são patéticos, são vergonhosos, são cúmplices do treinador que foi mandado embora com razão, porque jamais deveria ter sido contratado. Então eles ficaram de biquinho, eles não tiveram a dignidade, nenhum deles, de dar os parabéns. A gente começa esse Bom Dia Fiel parabenizando todas as campeãs da América. E falando sobre o time masculino, essa rodada, Corinthians pega o Cuiabá, precisando ganhar de qualquer jeito, pelo menos empatar, porque se perder e o Santos ganhar do Curitiba, o Santos passa o Corinthians, para ter uma ideia, antes do clássico do final de semana, Corinthians e Santos. Mas falando sobre o Corinthians, a partida contra o América, o Corinthians conseguiu jogar as duas vezes contra o Lanterna e não vencer nenhuma, tem um ponto contra o América no campeonato, perdeu em Minas, empatou na última bola, era para perder, jogou para perder os dois jogos, o que é vergonhoso. Ficou muito claro o seguinte, depois de 200 de data FIFA, cadê os puxa-saco, hein? Olha, os treinos são maravilhosos, cadê? Né? Aliás, não é nada contra o Mano, é um ridículo jornalista que não vê treino e compra a versão como se... Compraram também do Lázaro e compraram do Luxemburgo. Olha, mudou agora. Com o Luxemburgo, os treinos, o pessoal está encantado. Na hora de mandar embora, olha, os treinos são muito ruins. E agora com o Mano Menezes, é a mesma cascata. Mas enfim, aqui a gente faz trabalho independente, a gente não puxa saco de ninguém para ter informação e não mente para você. Então é o seguinte, o Corinthians não evoluiu absolutamente nada. Com o Mano Menezes são 5 jogos, não estou incluindo o São Paulo, que ele já era o treinador, né? Foi o Sidney Lobo que ficou no banco, porque estava suspenso, mas ele que deu os treinos, ele que escalou o time. Foram 5 jogos, 10 tempos. Jogou bem primeiro tempo contra o Fluminense, 1/10. E sabe quanto venceu? Nenhum. Perdeu do São Paulo, perdeu do Fortaleza, empatou com o Flamengo em casa, empatou com o Fluminense fora, empatou com o América em casa. Essa é a campanha. Faltando 10 rodadas para o brasileiro, se empatar os 10 jogos, faz mais 10 pontos, vai a 43. Não sei se dá, hein? Essa é a situação do Corinthians. E Renato Augusto, que não jogou depois de 200 de data FIFA contra o Fluminense, porque tá claro assim, ó, fora de casa, não aguenta correr, deixa para alguns minutos, mas em casa contra a América não jogou nada também. E para jogar o Renato Augusto, como ele não é atacante, não é falso 9, né, Silvinho e Luxemburgo, e também não aguenta correr no meio de campo, tem que ter outros três no meio. Não dá para jogar no 4-3-3 com o Renato sendo dos três, que ele não marca ninguém. E aí, para jogar com o Renato Augusto, o esquema é você perde um atacante e não ganhou nada contra. Aliás, o Corinthians melhorou muito quando entrou o Wesley, que está longe de ser o melhor atacante de todos os tempos, mas é um atacante. Ele dribla, cruza, chuta no gol, toma falta, coisa que o Corinthians não teve sem ele. Né? E o Felipe Augusto entrou no centroavante ali para fazer o pivô, para brigar. Ele é fraco tecnicamente, mas se esforça. A verdade é que, mais uma vez, o melhor centroavante do Corinthians foi o Gil, que no final foi para a área, e um cruzamento do Fagner, ele deu o gol para o Juliano. Então o Corinthians, depois de tudo isso, empatou o jogo, porque o Gil foi para a área, enfim. Esse é o Corinthians que não mostra nenhuma evolução. E essa altura dos acontecimentos, o Corinthians nem pensa muito em evolução, pensa, vai dar para não cair? Então vamos lá. O Corinthians não vai ser ultrapassado por América e Curitiba. 2 já foram, faltam 2. Santos e Vasco estão a 3 pontos do Corinthians, mas se vencerem, passam o Corinthians, porque o Corinthians, qualquer time que ele empatar, ele tem muito empate, então ele tem menos vitórias. No critério dos empates, se o Corinthians empatar com alguém, ele cai fora. O Goiás vai passar. O Goiás tem 31 pontos. Se vencer o Corinthians empatar, empata em pontos, mas o Goiás passa também no número de vitórias. Então a verdade é o seguinte: o corintiano que não tem que ter pudor nenhum torcer contra os outros. O Corinthians não vai vencer todos os seus jogos, tem que torcer contra todo mundo. Por isso, a vitória do Cruzeiro sobre o Galo, na Arena do Galo, e a vitória do Bahia sobre o Fortaleza foram 2 resultados péssimos na rodada para o Corinthians, né? Péssimos. E agora é isso: o Corinthians tem Cuiabá fora e Santos em casa. Se não vencer o Santos em casa, a situação desesperadora fica trágica.
né? Essa é a verdade. E se ganhar do Santos, o empate do Cuiabá serve. 4 pontinhos, vai para 37. Segura o Santos, que está com 30, no máximo iria 33 se ganhar do Curitiba, e deve ganhar do Curitiba, mas ganhou do Corinthians. O Vasco tem um jogo contra o Inter em casa, que não é muito favorito. Muito favorito, não. Ele é favorito mesmo o Inter metendo 7, porque é em São Januário, mas não sei se o Inter conseguir um pontinho que seja, segura o Vasco também. A verdade é que o corintiano que não teve paz nem o ano inteiro vendo os jogos do time, agora não tem paz nem vendo o jogo dos rivais. Rivais que eu tô falando de briga para não cair. Nem tô falando de Palmeiras e São Paulo, que esses times aí, o São Paulo tá de férias e o Palmeiras briga lá em cima por G4, enfim. Outro campeonato, tá certo? Inscreva no canal, ative o sininho. Amanhã a gente já chega com mais informações, já pensando no jogo do Cuiabá. E como a gente aqui não é ridículo como jogadores do profissional do Corinthians, a gente vai repetir os parabéns a todas as atletas do Corinthians, tetracampeão da América, o Arthur Elias que se despediu, vencendo simplesmente um derby no último jogo, sendo campeão, especialmente para Tamires, que é a capitã, deu sangue ali no melhor estilo Zé Maria. Não como esses caras que não prestaram nem para fazer um post de parabéns, que coisa pequena, né? Bom dia, fiel, boa semana a todos. Vai, Corinthians.